Essa é a vocação para a qual nós fomos chamados e fomos salvos. Todo esse novo viver é o resultado dessa nova identidade que nos foi colocada. Porque o velho homem foi arrancado de nós fomos perdoados e agora devemos ser revestidos do novo homem. O apóstolo Paulo vai tratar disso. Então, querido, no texto anterior, ele nos ordenou a fazer morrer as obras do velho homem. Agora, mas a fazer morrer essas obras, ele usa a linguagem de despir. Mas não é despir para ficar sem nada, é despir para vestir novas roupas, novas vestes. Então, queridos, a santificação não é apenas deixar de fazer coisas ruins. A santificação também é abraçar agora as coisas boas. As coisas boas. Porque se eu deixo de fazer as coisas más, que bom, eu parei de pecar. Mas se eu ainda não faço as coisas boas, eu ainda continuo pecando. A lei de Deus, ela tem os dois aspectos, tanto negativo quanto positivo. Negativo é dizendo para nós todo o mal que nós devemos evitar. Mas o lado positivo da lei é dizendo para nós todo o bem que nós devemos abraçar. Se eu posso até abandonar o mal, mas se eu não me lanço ao bem, eu ainda estou pecando. Eu ainda estou pecando. Não abraçar o mal é não me sujar. Mas não fazer o bem, eu ainda não me vestir das roupas certas. E aí, todo o nosso padrão desse bem é o próprio Cristo. É o próprio Cristo. Então não é só o que nós devemos abandonar, mas é o que nós devemos abraçar. Então a maturidade cristã, querida, ela se manifesta quando nós nos revestimos do amor de Cristo, da pessoa de Cristo, e agora nós somos capazes de demonstrar isso em amor para os outros. Nós já deixamos a roupa velha, o mal ontem. Agora nós vamos abraçar Cristo e tudo aquilo que é bom. Então nós vamos falar hoje sobre revestindo-se do novo homem, né? O caráter de Cristo em nós. E a primeira coisa que Paulo mostra para nós, querido, é que você deve se revestir das virtudes de Cristo. Mas tem um padrão para isso. Olha comigo o versículo 12. Portanto, como escolhidos de Deus, santos e amados, vistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade e mansidão. Aqui, querido, a ordem é muito clara. Você não se torna alguém que Deus escolhe. Você não se torna santo e amado porque você conseguiu ser compassivo, bondoso, humilde, manso e paciente. Mas aqui o apóstolo Paulo ele coloca a ordem a partir daquilo que Cristo te deu, a partir daquilo que você recebeu, da nova condição e da nova identidade que você tem. Disso decorre as virtudes que você precisa viver. Então aqui Paulo ele vai mostrar três coisas. Ele vai falar sobre sermos escolhidos, sermos santos e sermos amados. Por quê? Por que você e eu devemos viver em profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência? Porque foi para isso que nós fomos salvos. Porque agora há uma nova identidade para nós. E essa identidade passa por esses três aspectos. Um dia, no meio de toda a humanidade caída no pecado, Deus decidiu escolher você. Deus decidiu escolher você. Pastor, qual foi o motivo de Deus? Não sabemos. Não sabemos. A única coisa que nós sabemos é que esse motivo não está em mim, nem em você, nem em mim. O motivo não está em nós. Esse motivo está nele. E ele reservou para ele. Mas as Escrituras vai dizer o tempo todo que Deus decidiu escolher pessoas para formar um povo para si. Foi isso que ele fez. Pastor, não parece meio radical? É o que as Escrituras dizem.
Você pode até discordar das Escrituras, mas o que nós não podemos dizer é que a Escritura não diz isso. E quando Deus toma essa decisão, Ele toma essa decisão tendo um alvo em mente. Quando você olha lá em Efésios capítulo 2, vai dizer assim: Ele vos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Então, para que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo? Para sermos santos e irrepreensíveis na presença dEle. E aí Paulo continua dizendo assim: e em amor nos predestinou para a adoção de filhos. Então Ele nos escolhe para a santidade e nos predestina para sermos filhos dEle. Deus então toma essas atitudes com alvo, com propósito. Então o motivo de Deus ter escolhido a nós está nele, mas o propósito para o qual Ele escolhe é muito claro, é para que você seja santo. E é justamente isso aqui. Ele vai dizer: olha, vocês são escolhidos, vocês são santos, e aqui a ideia não é de perfeição, mas é de que você foi separado para viver para Deus. Você antes vivia segundo o padrão do mundo, de qualquer maneira segundo o seu coração. Mas agora você foi escolhido. E porque foi escolhido, você foi separado para viver o padrão de Deus. E o padrão de Deus, ele começa na ação do próprio Deus conosco. E aí quando eu vou viver isso, o meu padrão é o próprio Deus. Nós vamos ver isso aqui mais claramente lá na frente. Porque Deus, ele faz tudo isso. Qual que é a motivação dele? Amor. Porque nós somos escolhidos, santos e amados. Fomos amados. E você vai ver que o padrão dessa nova vida, essa nova roupa que nós devemos nos vestir, ela vai basicamente se fundamentar em amor. Por quê? Porque é justamente para isso que Deus nos chamou. Para sermos amados por Ele, mas também para amarmos a partir dEle. O fundamento da santidade, querido, é amor. Por quê, pastor? Porque você só vai obedecer a Deus e ser santo para Deus se você entender que você foi muito amado. E você só vai poder ser santo, ou seja, parecido com Deus, se você amar. Então Deus, ele dispensa amor a nós. E esse mesmo amor é a base sobre a qual nós vamos construir a nossa santidade. Porque daí, já que fomos amados, experimentamos amor, a gente também aprende a amar. Essa é a base da santidade. Essa é a base da vivência de toda a lei. Amar a Deus e amar o próximo. Se a gente errar nisso, querido, nós erramos em toda a fé cristã. Nada fica de pé. Nada fica de pé. Não adianta rituais, não adianta religião por religião, não adianta organização religiosa, não adianta nada. Nós falhamos miseravelmente. Se nós errarmos nesse único princípio. E Deus nunca vai dizer para mim e para você, para nós sermos compassivos, bondosos, humildes, mansos e pacientes, antes de assumir o novo homem que nós somos nele. Nós somos o novo homem escolhido, nós somos o novo homem separado para Ele, e nós somos o novo homem amado por Ele. Quando você entende que tudo isso são os atos da graça de Deus sobre a sua vida, e agora você tem uma nova condição, agora sim, você já tem consciência formada, e provavelmente você deve ter um coração transformado para começar a praticar essas coisas. Por isso, um dia eu brinquei lá na igreja. Não adianta você recitar a lei de Deus para quem não tem um coração redimido, para quem não tem um coração transformado. É como você querer que um jabuti alce voe. Ele não vai voar. Ele não tem asa, ele não tem aerodinâmica, não tem como aquele bichinho voar. A única forma é se Deus fizer uma transformação. É da mesma forma. É impensável dizer para um pecador, não pecar. Essa é a natureza dele.
Então o nosso papel nunca vai ser, queridos, ditar regras para as pessoas viverem. Não é isso que é fé cristã. Isso não é maturidade. Quanto mais regras da Bíblia eu decoro, quanto mais regras eu obedeço, melhor eu estou, mais santo eu sou, mais aceito por Deus eu sou e mais abençoado serei. Essa é a mentira mais fajuta e mais agradável que tem dentro das igrejas. Ilude as pessoas como se elas pudessem viver assim. Não podem. E é por isso que tem muita gente desanimada, muita gente frustrada, tem muita gente desacreditada, tem muita gente que aceitou o padrão que ela vive e fica por ali mesmo, porque eu estou escutando esse discurso tem 20 anos, tem 30 anos. E no fim das contas, eu não sou muito diferente de coisa nenhuma. Eu sou muito igual ao que eu era há 20 anos atrás. Por quê? Porque esse discurso está completamente equivocado. Se você não entender o que Deus fez por você, o alcance da graça de Deus em regenerar você a partir de dentro de você, do seu coração, do amor que foi dispensado sobre a sua vida. Se a gente não compreender essas coisas, nós não vamos estar equipados com entendimento suficiente para viver o que nós devemos viver. Por que cargas d'água um pecador que vive para si mesmo vai perdoar alguém que ofendeu ele? Isso não encaixa na lógica humana. Não encaixa. Só encaixa se, e somente se, ele entendeu que o que ele vai fazer com o outro pecador que ofendeu ele é o mesmo que Deus fez com ele. Quando ele entende a beleza dessa graça, essa dispensação do amor de Deus para com ele, agora sim, ele entende quem ele é, esse novo ser, essa nova pessoa equipada para também fazer o que Deus fez com ele, fazer com o próximo. É só se e somente se. Porque se não tiver essa compreensão aqui de tudo isso que Deus faz, por que eu vou perdoar? Por que eu vou fazer o bem? Por que eu vou praticar isso? Um dia eu ouvi assim, pastor, parece que para a gente ser um cristão, parece que a gente tem que ser assim meio besta. Meio besta. Porque parece que o cristão tem que levar o desaforo para casa, o cristão tem que ser humilde, não pode reclamar, o cristão tem que aquilo. E a conclusão, querido, se você for olhar meramente na lógica humana, é isso mesmo, parece que então tem que virar um besta. Mas por que nós não somos bestas? Bobos. É porque eu enxerguei a graça e o amor que foi dispensado a mim. O que eu estou fazendo é reproduzindo isso. É porque agora eu sei que nessa graça e nesse amor, uma nova condição, uma nova identidade me foram dadas. E é isso que eu estou fazendo, é isso que eu estou vivendo. Então, você entendeu isso? Então agora sim, se você entendeu o que Deus fez por você, você vai entender o porquê você deve e como o poder de Deus vai operar em você para você conseguir ser compassivo, bondoso, humilde, manso e paciente. Quem é tudo isso aqui? O próprio Senhor. E o Senhor, ele teve compaixão de você na sua miséria, na miséria do seu pecado. O Senhor, ele foi bondoso com você, até inclusive morrendo e derramando sangue pela sua vida. O Senhor, ele foi humilde e se fez servo, e ele, sendo o Senhor de tudo, se humilhou e se entregou para o sacrifício. O Senhor, ele é manso. Ainda quando ele era açoitado e pregado numa cruz, ele olhou e falou assim: Pai, perdoa. Essas criaturas não sabem nem o que elas estão fazendo. E Jesus era paciente. Imaginou Jesus santo, sabendo tudo que se passava nas mentes, nos corações, e Jesus convivendo com gente igual a gente? Jesus era paciente. Eu só posso ser isso, querido. Eu só posso ser parecido com Jesus aqui se eu entendi o que foi que Deus me deu aqui. E por causa do que Deus me deu aqui, para mim agora é um ganho ser parecido como Ele aqui. É só assim que faz sentido. Se não fizer sentido, você vai achar que isso aqui são até virtudes boas a serem
cultivadas e vividas. Até virtudes boas a serem cultivadas e vividas, mas não passa disso. E se não convier para você, você não vai fazer. Não vai fazer. É justamente por isso que você cai naquelas defesas horríveis lá na sua casa. Sabe quando tem aqueles desentendimentos lá na sua casa? Nós sabemos isso aqui, não sabemos? Mas por que a gente não é compassivo, bondoso, humilde, manso e paciente? No fundo, sabe o que acontece? É porque nós não levamos em conta o que Deus fez por nós lá em cima. Se eu entendo que Deus praticou tudo isso aqui comigo quando Ele me escolheu, quando Ele me separou e quando Ele me amou, Deus foi tudo isso aqui comigo. E agora, é isso que eu preciso viver lá em casa. É isso que eu vou praticar lá com a minha esposa, com o meu marido. Se não for por causa dele, porque eu vi nele, porque eu sei que recebi dele, porque isso enche a minha alma e enche o meu coração, se não for isso, querido, você não vai viver assim. E talvez aqui está a resposta para você que não está vivendo assim. Quando as pessoas te contrariam lá na sua casa, na sua família, como é que você tem reagido? Margarete? Eu vou dar o microfone para a Margarete. Você fica com conversa fiada aí. Viu? Ela riu. Riu? Ela não negou, né? O impacto do que Deus fez, do que Deus nos deu, é a única coisa poderosa o suficiente para motivar o meu coração a reproduzir isso com os outros. Se o que Deus fez e te deu não impactou você, e não é a base sobre a qual você dirige a sua vida, esquece, você não vai reproduzir isso com ninguém. Você não vai vestir essas novas roupas, porque essas roupas é dele. Mansidão é dele, paciência é dele, humildade é dele, bondade é dele, compaixão é dele. E quando ele separou você e amou você, fazendo tudo isso aqui por você. Então, queridos, revistam-se. Revistam-se. É isso que ele está falando. Pense em alguém, querido, que conhece todas as regras do futebol. Está cheio de gente assim, né? Os irmãos aí que gostam de futebol, sabem as regras, vai lá, assiste o jogo, sabe tudinho, mas todo mundo joga. Assim é um cristão, que até conhece as virtudes que precisam ser vividas, mas sem vivê-las. Sem vivê-las. Não dá para a gente ter maturidade com esse padrão. Avalie, querido, os seus relacionamentos com base nessas 5 virtudes. Por que eu devo praticar essas 5 virtudes? Porque foi assim que Deus agiu comigo. Porque Deus me deu uma nova identidade, uma nova condição. Basicamente, querido, é o que Paulo está falando aqui nesse versículo. Quando o seu companheiro ou companheira te irrita, você responde com mansidão ou ira? Quando o irmão da igreja comete um erro, você responde com compaixão ou julgamento? Quando alguém é ingrato, você responde com bondade ou com ressentimento? Fala, pastor, mas isso aí, humano nenhum dá conta disso não. Pois é. É porque essa vida que você foi chamada para viver, ela não é humana mesmo. Ela é divina. É o caráter de um Deus talhado em você. Não é humano mesmo não. Não é humano mesmo não. É quando nós amamos nessa medida que a gente ilumina o mundo. Porque esse mundo já está nessa condição caída. É quando nós vivenciamos essa nova vida, com essa nova roupa que é de Cristo, é que a gente ilumina o mundo. Não é humano mesmo não. Mas o poder que você precisa para viver isso, que é sobre-humano, reside na verdade de que foi isso que Deus fez com você. É quando você quer ser parecido com Ele que isso faz sentido. Senão, você vai tentar só ser um crente bonzinho e isso vai sucumbir, você vai fracassar. Como com certeza você, como eu, fracassou muitas vezes.
O poder começa, querido, da compreensão do que nos foi dado, do que foi feito por nós. E eu quero viver isso e reproduzir isso, porque foi isso que eu recebi. Mas em segundo lugar, querido, você precisa, depois de entender o que Deus fez e praticar as virtudes, a partir disso, você precisa perdoar como você foi perdoado. Versículo 13 diz assim: suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor os perdoou. Tem gente que acha que isso aqui não precisava nem ser falado para a gente que está numa igreja. Vocês têm consciência que isso aqui foi escrito para a igreja. O que Paulo está admitindo quando ele fala isso aqui para a igreja de Colossos? Tem gente que você vai ter que suportar. Tem gente que vai fazer coisas das quais você vai se queixar. Você vai ter queixa contra pessoas. Nos seus relacionamentos na igreja, vai ter queixa. Na igreja, as pessoas não são perfeitas. E eu acho, assim, às vezes, querido, o que me impressiona é que a gente sabe disso e repete isso, não sabe? Não sabe e não repete? Na igreja as pessoas são imperfeitas. A igreja é formada por pecadores. A igreja é formada por gente que falha. E a gente repete isso, a gente sabe disso. Mas o dia que um miserável falha comigo, como é que eu reajo? Como alguém que não sabia. Nunca tinha ouvido falar. Hã? Alguém que nunca tinha ouvido falar. Nunca ouviu falar. Parece que é lindo, né? Parece que é só uma falsa modéstia dizer que nós somos pecadores, nós somos falhos. Nós erramos, nós somos imperfeitos. Mas o dia que o meu irmão demonstra isso que eu digo que sei, parece que eu não sabia. Parece que eu não sabia. A gente volta lá no vestiário, tira as roupas do velho homem que a gente guardou, veste elas de novo e vem resolver o problema com o velho homem. Querido, é triste. É triste. Há pouco tempo agora, o ano passado, 2025 e também 2024, nós tivemos como presbitério, eu estou como presidente do presbitério, que resolver briga de igreja. Briga de igreja. Gente, mas vocês não sabem que vocês são passivos de falha, mas ninguém aceita. Ninguém aceita que o outro é fraco, ninguém aceita que o outro tropeça, ninguém aceita que o outro erra, ninguém aceita que o outro tenha o potencial de contrariar. E aí você vê assim, ó, todo mundo vai lá nos seus guarda-roupas, pega as roupas do velho homem e vem para dentro da igreja querer resolver o problema como velhos homens. E até a gente acaba querendo virar o velho homem também, arrancar um cinto ou um porrete. Porque é de perder a paciência, irmãos. É de perder a paciência. Nós dizemos que sabemos que somos pecadores, mas não peca comigo, viu? Nós falhamos, mas não falha comigo. Como é que a gente resolve isso, querido? A gente só resolve isso, querido, como Cristo resolveu. Quando você era o ofensor, quando você era o enganador, quando você era o mentiroso, quando você era aquele que ofendia a Deus, como é que Cristo agiu com você? Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor os perdoou. O remédio para tudo isso, querido, é perdão. Se a gente pudesse tomar um copo de perfeição, seria ótimo, mas não pode. O tratamento é perdão mesmo. Então Paulo aqui, querido, ele vai além das virtudes gerais e trata de uma aplicação específica e difícil, que é o perdão. Ele começa então falando que a gente tem que suportar, porque tem gente que vai ter que suportar. Ele reconhece a igreja é formada por gente imperfeita que pode machucar umas às outras. O problema não é se haverá ofensas. O problema é como nós lidamos com elas. Como é que cristão lidar com ofensa? Qual é a receita? Qual é o remédio? Perdão. Você sabe disso? Já sabe disso? A próxima vez que você for ofendido, como é que você vai lidar?
Perdoando. Pastor, vai, Omar. Pastor, mas se eu não sentir no meu coração, meu querido, pega essa frase, embrulha ela e taca ela lá no fundo do inferno. Aquilo que é claro para nós nas Escrituras, não tem esse negócio de sentir, não. Não tem esse negócio de sentir. Você é servo. Pastor, mas se eu não perdoar no meu coração, aí não larga de inventar desculpa para me perdoar. Quem falou que perdão tem a ver com seus sentimentos? Não tem a ver com sentimento. Perdão é obediência. Perdão é obediência. E não passa nem pela nossa decisão, viu, irmãos? Se tem uma ordem expressa de Deus para a gente perdoar, eu tenho que decidir isso ainda? Um servo de Deus tinha que estar decidindo uma ordem clara. Eu acho muito interessante quando Jesus, ele fala assim: se o seu irmão pecar contra ti, e arrependido, e vier arrependido, perdoa-lhe. Aí pergunta: Senhor, quantas vezes nós temos que perdoar? 7 vezes? Ele fala: não digo 7, mas 70? Aí o discípulo fala assim: Senhor, aumenta a nossa fé. O que ele está dizendo? Eu não tenho fé para perdoar desse tanto. Aumenta a minha fé, porque eu não tenho fé nessa medida para perdoar desse tanto, não. Talvez você é igual aquele discípulo. Eu não tenho fé para perdoar desse tanto, Senhor. Aí Jesus, ele conta uma historinha. E a historinha que Jesus conta é uma historinha muito mal educada. Porque Jesus conta assim, ó: quem é o Senhor que, estando à mesa para comer, vem o seu escravo, deixa lá o serviço, vem e serve o Senhor à mesa, e o Senhor o agradece? A resposta é: num contexto desse, o Senhor não agradeceria o escravo. O escravo ia fazer, e o Senhor ia usufruir daquilo que o escravo fez e não ia ter agradecimento. Jesus então está usando ali a ilustração do Senhor e do escravo para exemplificar o que ele está falando para os discípulos. Aí a conclusão é onde ele fecha a questão. Ele diz assim: pois bem, assim também vós, depois que fizeres tudo o que vos foi ordenado, dizeis: somos servos inúteis, porque só fizemos o que nos foi mandado. O que ele está dizendo? Ele está falando de perdão, gente. Aí quando disse assim: aumenta a minha fé, ele está falando, não é uma questão de fé, é uma questão de obediência. E não espere que o dia que você perdoar, que o seu Senhor te agradeça, que o Senhor bata palma para você. Ele não vai fazer isso. E você, depois que perdoar, diga: eu sou um servo inútil, porque eu só fiz o que o Senhor mandou. Não parece uma historinha muito mal educada de Jesus? Pois é, é assim que Jesus trata o perdão. Nunca esqueça dessa história. Porque Jesus, ele não está esperando os seus sentimentos. Ele não está esperando que o seu coração, essa coisinha emocionalista, é coisa nossa, viu? Não é coisa de Deus, não. Eu sou um servo dos mais ralé que tem. Por quê? Porque eu ainda sou capaz de fazer só o que o Senhor manda. Não aquilo que eu não vou além do mandado. Né? Lá em casa, às vezes, eu falava com os meninos, falava assim: não, se você fez só porque eu mandei, a preocupação e a decisão foi minha. Você ainda não tem mérito nenhum, não tem aplauso para você, não. Você só fez o que manda. Você é quando você vai além, e faz além, e tem consciência, e tem virtude para fazer o que é bom, além do que te manda. É isso que Jesus está falando lá, queridos. Se alguém tiver queixa uns contra os outros, suportem. Suportem. Aqui é claro que esse texto está falando como é que a gente trata essas coisas. Mas ele está falando do sentimento inicial que a gente tem que ter, suporte. E daí, suportando, o que você faz? Perdoa. E qual que é o padrão do perdão? Como o Senhor te perdoa. Como o Senhor te perdoa. A resposta é: perdoe como você foi perdoado. Qual que é o motivo de você perdoar? O motivo de você perdoar é porque você foi perdoado. Você foi perdoado. Lembra da dívida grande lá que o outro não podia pagar, mas foi cobrar uma mixaria do seu conservo? Pois é, como é que você é perdoado uma dívida enorme e não perdoa um trocadinho do seu conservo?
Inadmissível. Pastor, eu não perdoo, então você não é crente. Você não é cristão. Você não segue Jesus. Pastor, mas eu sigo Jesus, mas eu só não perdoo. Então você não segue Jesus. Larga de tampar o sol com a peneira. Larga de ler as palavras, de ler as verdades. Porque seguir Jesus é ir segundo Ele, é ir com Ele, é vivendo na direção dele. Não, pastor, mas eu tenho dificuldade de perdoar, mas eu estou lutando, eu estou pelejando. Aí sim, então você é um cristão que está em luta, em processo de crescimento e maturidade. Agora, se eu não perdoo de jeito nenhum, e está acabado, e está decidido, então você não serve a Jesus. Porque Jesus vai olhar para você e falar, o dia que você perdoar e que você obedecer, saiba que você só fez o que foi mandado, não tem nem aplauso para você. Obedece. E ponto final. É isso que Jesus está falando ali. Para ser servo de Jesus, tem que obedecer. Pastor, então é uma coisa séria que eu tenho que tratar no meu coração. Então começa para ontem. Começa para ontem. Porque você foi perdoado de muita dívida, de muita ofensa, de muito pecado. Como é que você não perdoa o seu irmão? E outra, como é que você ama sem perdoar? Como que você ama sem perdoar? Então, querido, a aplicação é desafiadora. Identifique quem você precisa perdoar. Pode ser alguém da sua família, da igreja, do seu trabalho, do passado. Pode ser uma ofensa recente ou uma ferida antiga. O mandamento é claro, perdoa. Não porque a pessoa merece, ninguém merece. Mas porque Cristo merece a sua obediência. Ninguém merece ser perdoado, mas Jesus merece ser obedecido. É por isso que a gente perdoa. É por isso que a gente perdoa. Eu achava que eu não tinha mágoa do meu pai. Até o dia que eu tive que conviver com meu pai depois de adulto. E meu pai repetiu tudo que ele era bom para fazer e mais um pouco. E eu percebi que aquilo me consumia. E ele morreu. E aquilo ainda ficava. E como é que eu percebia? Porque a gente me falava. Quando eu falava das coisas, a minha cara mudava, a minha veia crescia. E eu falei, então não perdoei meu pai. Então não perdoei meu pai. Eu lembro que o pastor Jean Chagas, pastor do Guilherme, da Deise, ele contou um dia num encontro nosso que um médico, já senhor, falou a respeito das pelejas que ele tinha com o pai dele. E o exercício lá era escrever uma carta, perdoando a quem te causou feridas e tal. E aquele senhor médico escreveu uma carta para o pai dele. E ele leu e tal. E todo mundo achou que o pai dele, que ele ia mandar essa carta para o pai dele, mas o pai dele já tinha morrido. Mas ele ainda assim, dando aquele perdão ainda na memória do pai, ele foi curado de toda aquela situação que consumia ele por dentro. E eu escutei aquilo, eu falei, então eu sei o que eu preciso fazer. E a última vez, a próxima vez que eu estive lá em Palestina, eu fui lá no cemitério, no túmulo do meu pai, e eu falei para ele, eu perdoo. O meu pai estava ouvindo. E meu pai nem queria meu perdão nada, não. Né? Mas eu precisava perdoar. Porque se eu não perdoasse, irmãos, eu não seguia em frente. Aquilo me consumia. E olha que a maioria das coisas que foram feitas, que eu tinha muita mágoa, não foram feitas comigo. Foram feitas com a minha mãe, com meus irmãos mais velhos. A maioria não foi comigo. Mas um dia que eu fui lá e realmente eu falei, olha, eu não vivo mais por isso. Eu não sou justiceiro de ninguém, eu sou pecador que preciso de perdão. E eu perdoo e eu não vivo mais a partir disso. Eu acredito que aquilo foi uma libertação. Sabe o que cura muitas vezes as suas emoções? Lá no seu casamento, meio ferido, perdão. Perdão. Você não vai voltar no passado, não vai tampar buraco que foi aberto. Mas isso pode não definir você mais. Mas para isso você precisa perdoar. Você imaginou? Deus sabe de todas as nossas ofensas, mas Deus decidiu viver com a gente na eternidade. E não levar em conta mais as nossas ofensas. Não é isso que a gente acha mais belo no caráter de Deus? Por que não sermos parecidos com Ele? Nós somos chamados para sermos parecidos com Ele.
E sem perdoar, meu irmão, não tem jeito. Não tem como nem ser cristão sem perdoar. Mas também, querido, você deve viver em amor. Então você deve viver em amor. Você tem que perdoar, você tem que se revestir de virtudes, das virtudes, por os motivos certos, perdoar, mas também viver em amor. Versículo 14 está dizendo: assim, sobre todas essas coisas, porém, vistam-se do amor, que é o elo perfeito. Por que Paulo coloca aqui acima de tudo, ou sobre todas essas coisas? Porque, na verdade, querido, o que vai envolver tudo isso e dar significado para tudo isso é o amor. É o amor. É amando. E aí Paulo chega no ápice de tudo. O amor não é mais uma virtude na lista, é a virtude que dá sentido a todas as outras. A todas as outras. Revistam-se, veste do amor. Ele é o vínculo da perfeição. A palavra vínculo aqui, querido, é aquilo que une. É o elo, o vínculo, aquilo que une. O que faz uma união ser perfeita? Talvez a resposta para muita gente seria: duas pessoas sendo perfeitas. Aí uma pessoa perfeita com outra pessoa perfeita tem um vínculo, tem um elo, tem uma aliança perfeita. Não é. Quem que é perfeito e pode fazer a aliança perfeita? Mas e o outro lado da aliança é nós. Somos nós. O vínculo, o elo perfeito é o próprio amor cristão. O próprio amor cristão. Capaz de amar imperfeitos. Não é o vínculo entre dois perfeitos, mas o amor cristão que é capaz de levar essas duas pessoas a amar o imperfeito. E é só o amor cristão, viu, gente? Porque o amor humano tolera se tiver ganho. Se não tiver mais ganho, nem tolera mais. O amor cristão não está visando ganho. O amor cristão não é motivado por retorno. O amor cristão é definido por natureza e identidade. Por causa da natureza de Deus. Deus é amor. Eu preguei sobre isso lá na casa do Leomar. Não é um sentimento que Deus tem, é a essência do ser de Deus, é amor. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, amar tem que voltar a ser parte da nossa identidade e da nossa natureza. Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus e Deus é amor. Você está entendendo que Deus está nos resgatando de volta? Nos trazendo de volta para Ele, para ser parecido com Ele? Então, o que faz, querido, ter um elo, um vínculo perfeito entre pessoas imperfeitas é o amor cristão, é o amor de Deus. É o amor de Deus. Se você transformar o amor humano que você tem em amor cristão, o seu casamento melhora. Porque vai ser um vínculo. Esse vínculo é perfeito no amor de Deus. E não vai depender da perfeição ou do retorno que o outro te oferece. Porque se depender disso, nós vamos ter que admitir que todas as nossas uniões estão fadadas ao fracasso. Até o dia que a gente não suportar mais a imperfeição do outro. Ou achar que não tem mais ganho. Esse elo perfeito, querido, é o amor de Deus em nós. Então, acima de tudo, revista-se desse amor. Com esse amor você vai ser manso, paciente, compassivo e todas as outras virtudes que você precisa. Então aqui, querido, e ele vai falar, é o vínculo da perfeição, é o vínculo perfeito. E essa perfeição aí não é de ausência de falhas, mas é de completude, de maturidade. É o vínculo maduro, é o vínculo completo. É isso que o amor é capaz de produzir. O amor de Deus é capaz de produzir. Então, querido, a sua espiritualidade na prática, ela é medida pelo amor, pela sua capacidade de amar. Você ama a Deus, você só pode amar a Deus se você contemplar quem Ele é e o que Ele fez por você. Você só pode amar o próximo se você for impactado pelo amor que Deus deu para você.
Por isso que a sua espiritualidade é medida por amor. Pela sua capacidade de agir com bondade, com misericórdia, com graça, com compaixão, com paciência, com humildade. Porque tudo isso aqui, querido, dos relacionamentos, é a demonstração desse amor. Demonstração desse amor. É isso, querido, que é ser um crente maduro. Ser um cristão maduro é isso. Ser um cristão maduro não é quantos textos bíblicos você recita. Ser um cristão maduro não é o quão frequente você é na igreja. Ser um cristão maduro não é se você sabe agora o crentez, o linguajar. Ser um cristão maduro é capaz disso de amar. Porque foi amado, então ama. E esse amor, se você olhar para o fruto do Espírito, é amor, alegria, paz, benignidade, bondade, humildade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Você vive tudo isso porque você foi impactado pelo amor de Deus. Então, queridos, essa é a base da nossa espiritualidade. Eu sou alguém assíduo e dedicado na igreja. Mas não preciso, não adianta ninguém precisar de mim não, que eu não estou disponível não. Um castelo de areia que a próxima onda vai derrubar. Nada é construído ali. Você já é capaz de perdoar os outros porque você aprendeu a amar o amor de Deus? Você é humilde com as pessoas porque você aprendeu a amar e a valorizar as pessoas porque você foi, não tendo valor, foi valorizado por Deus? Você tem compaixão das pessoas que sofrem e é capaz de negar de si e oferecer para o outro porque você ama como Cristo? Se isso não aconteceu na nossa vida, querido, essa religião é mentira. Essa religião é falsa e mentirosa. Eu não quero que você se torne aqui uma pessoa igrejeira. Mas que você se torne mais parecido com Jesus. Mais parecido com Jesus. O seu vizinho precisa ver que você é mais parecido com Jesus. Seus parentes precisam perceber que você é mais parecido com Jesus. Lá no seu trabalho, as pessoas precisam perceber que você é mais parecido. Cada dia você é um pouquinho mais parecido com Cristo. Você é amoroso. As suas virtudes demonstram a sua identidade. Se não for isso, querido, estava bom era a gente parar com esse negócio de brincar de religião. Estava bom era a gente parar com essa palhaçada. Não compensa. Não compensa. Porque um dia nós vamos chegar lá diante dele e ao invés de receber um elogio, nós vamos receber uma bronca. Vamos receber uma bronca. Por isso, querido, não é só despir da roupa velha, como nós vimos ontem, mas é revestir de Cristo agora. Fazer disso tudo que é bom. Isso que é bom. Pastor, talvez o senhor está falando aqui, nós já escutamos tantas vezes. Pois é. É isso mesmo. Porque a base daquilo que nós somos, daquilo que nós devemos viver, ela não muda. Ela é a mesma. Ela é a mesma. Então, meu querido, eu queria motivar você a ser um tipo diferente de cristão. Motivar você a não ser uma pessoa que meramente vivencia e pratica a religião. Isso não te leva para lugar nenhum. O termômetro da sua maturidade são os seus relacionamentos. Como é que eles andam? Com as pessoas da sua casa, com as pessoas do seu convívio, no trabalho, e principalmente aquelas mais difíceis. Como é que anda o relacionamento com essas pessoas? Aí está a medida da sua espiritualidade. Porque Jesus lidou com muita gente, até com traidor. Ele andou 3 anos junto com um traidor. O que Jesus fez com aquele traidor? Andou. Você dá conta de andar com um traidor 3 anos? Sem brigar com ele? Você está vendo? Isso, querido, não tem a ver com a nossa disposição, tem a ver com o nosso coração, com a transformação do nosso coração. Tem gente que está dando conta de viver com a pessoa que ama.
Quanto mais com um traidor. Quanto mais com um traidor. Você está vendo quanto nós precisamos dessa maturidade? Então, meu irmão, vista as virtudes de Cristo. Lembre-se da sua identidade. Deus te deu muita coisa para você ser diferente. Perdoe. Avalie seus relacionamentos. Busque o amor como prioridade máxima. Reconheça que essa maturidade ela é comunitária. É quando nós convivemos. Por isso que a gente tem que encher de compaixão, de humildade, de mansidão. Por quê? Porque ela é comunitária. E não se contente com virtudes fragmentadas. Tem que ser tudo isso porque eu aprendi a